se libertar do passado não é se esquecer do passado. Essa ideia de que é importante esquecer questões de muito sofrimento ou situações vividas com muita dificuldade do passado é totalmente errado. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, eu sou psicólogo e professor universitário, mestre e doutor em psicologia clínica. E hoje eu vou falar para vocês sobre como libertar os nossos pacientes das suas amarras. Então, esse é o tema que a gente vai ver. Eu vou fazer, então, para poder começar a falar do que é isso, primeiro é compreender de que amarras eu estou falando. Então, que tipo de amarras são as que a gente tem que desamarrar, que a gente tem que libertar os nossos pacientes. Então, basicamente, o ser humano ele está no presente carregando a sua história de vida. A sua história de vida desde que nasceu. Claro que muitas dessas questões elas aparecem de maneiras colocando uma forma de estar no mundo, como a pessoa se coloca no aqui e agora. E essa maneira como a pessoa se coloca no aqui e agora mostra muito do que ela carrega da sua história de vida. Então a gente carrega desde crenças, experiências difíceis, experiências que podem ser traumatizantes, experiências boas também, influências dos nossos meios familiares, sociais, culturais, e tudo isso se mostra no presente. Então quando um paciente está à minha frente, um cliente está à minha frente, ele está mostrando isso tudo, essa forma de ser que tem a ver com a sua história de vida. Então, e que amarras são essas? Então, essas amarras têm a ver com situações difíceis que a pessoa passou. E essas situações difíceis, elas se mostram de maneira a que a pessoa ela se manifesta ou faz escolhas no agora que tem muito mais a ver com esse passado do que propriamente com o que está acontecendo no presente. Então, a gente consegue perceber que a pessoa faz essas escolhas de uma determinada forma à medida que a gente vai conhecendo ela, à medida que a gente vai explorando a história de vida dela e as situações que carregam um peso emocional. Eu sempre trago isso também nas minhas supervisões e nas minhas aulas. Mostro que a pessoa ela traz muito conteúdo sobre a sua história de vida, isso durante uma sessão. E esse conteúdo, ele tem atrelado emoções, estados afetivos, sentimentos. E quando começamos a perceber que existem conteúdos que têm um conteúdo, uma narrativa, que existe um conteúdo emocional mais pesado, é ali que a gente precisa entrar. É nesse ponto que a gente precisa fazer uma investigação mais profunda. Fazer uma investigação onde possamos observar quais são os significados que tem a ver com esses conteúdos emocionais. Basicamente, o ser humano, tudo que ele desenvolve como memória, tudo que ele leva na sua experiência de vida e que é carregado com um estado dentro de uma reflexão de memória, tem o seu paralelo de emoções, tem o seu paralelo emocional. E o que acontece? As emoções, quando elas são emoções que trazem um sofrimento, que trazem uma dor física, a mente ela faz de tudo para não estar em contato com essas emoções. Mas qual é o problema disso? O problema é que aí a pessoa ela não consegue processar essas emoções, esses estados afetivos, emocionais, de uma maneira a que ela esteja num estado, no presente, no agora, de forma mais harmoniosa. Então, basicamente, se cria uma tensão, se cria um estado no agora que a pessoa não se sente confortável. Isso na maneira como a pessoa está no presente. Porém, a gente também consegue observar essas amarras na forma como a pessoa faz escolhas. Então, essas amarras, essas emoções que trazem dor e sofrimento, essas experiências que têm emoções, elas vão fazer com que a pessoa no presente seja influenciada por essas situações. Então, ela vai tomar uma decisão no agora, porém, essa decisão vai ter muito mais a ver com essa situação do passado. Mas então, o que fazer? É fazer essa exploração. E essa exploração, ela se dá de uma maneira a que a gente tem que ir abrindo esse campo de exploração da pessoa, então ir se abrindo ou fazendo com que a pessoa ela vá contando, ela vá nos apresentando a sua história de vida
E assim, ela mesma vai mostrar quais são os campos que a gente precisa dar maior atenção. Para quê? Para que a pessoa possa se conectar com essas emoções que a mente foi, vamos assim colocar, soterrando ou foi querendo abafar. E qual que é o benefício disso? O benefício é que, ao fazer essa exploração fenomenológica, a pessoa se conecta com esses campos emocionais, esses campos afetivos. Esses campos são vividos no presente da sessão, ou às vezes a pessoa começa a acessar e depois, durante a semana, ela vai tendo processos emocionais, ela vai tendo processos catárticos, que é basicamente sentir essas emoções que estavam dentro dela, que estavam no corpo, que criavam tensões, que faziam com que a pessoa saísse do estado de presença no agora. E uma vez que a pessoa começa a sentir essas emoções profundamente, essas emoções elas vão se transformando. Essas emoções deixam de estar como estavam. Por quê? Uma emoção, ela é como, eu gosto de mostrar, como se fosse um campo de energia. Basicamente isso quer dizer o quê? Que a energia ela precisa fluir. Uma vez que é sentida, essa energia ela se transforma e ela se reintegra no ser como um todo. Essa reintegração se dá como um processo de ressignificação daquela experiência que carregava essa emoção. Essa ressignificação a gente também pode ver como um processo de amadurecimento, um processo onde a pessoa vai viver essa emoção, ela vai olhar para aquela experiência que ela carregava com dor e, ao se transformar, essa experiência toma um novo olhar para si. E, ao mesmo tempo, essa experiência volta a entrar no ser como um todo. Então, essa experiência até então era vivida de uma forma a deixá-la de lado, a colocá-la num costado, vamos colocar dessa maneira. Uma vez que a pessoa começa a viver essa experiência no agora e sentir profundamente as emoções que estão atreladas a ela, essa emoção e essa experiência, a emoção vai se transformando e a experiência entra na linha contínua da história de vida da pessoa. Aí, então, é o que se chama como uma ressignificação. Ao mesmo tempo, a pessoa ela vai fazer uma mudança, uma transformação, um amadurecimento dessa parte do seu ser. Então, o que não é fazer isso é dar uma interpretação ligada a uma teoria. Por que isso pode ser um erro? Muitas vezes isso é um erro porque a pessoa ela está falando de algo, ela está trazendo a sua história de vida, e se o profissional, o terapeuta, o psicólogo intervém com uma teoria explicativa, com algo que ele aprendeu no seu modelo explicativo, o que pode acontecer é que se perde o mais importante daquilo que a pessoa está se aproximando. E dependendo da personalidade do paciente, do cliente, ele pode se agarrar dessa explicação que pode ter alguma coisa a ver com ele, mas que não é o X da questão, não é onde a gente precisa chegar, porque muitas vezes a teoria ela vai ter uma identificação, essa parte da teoria explicativa, porém não vai chegar à profundidade que se chega quando a gente faz a exploração fenomenológica. Como assim? Na exploração fenomenológica, a interpretação ela é dada, mas ela é dada dentro da história de vida da pessoa. Então a gente vai explorando a história de vida dela e vão fazendo sentido as questões que vão aparecendo dentro do que ela vai contando. Basicamente é como ir formando um quebra-cabeça de momentos que a pessoa traz. E chega uma hora que fica muito evidente, ou essas pontes interpretativas vão sendo mais claras. E sempre que eu faço uma interpretação, sempre que eu faço uma dessas pontes interpretativas, eu me coloco como dizendo dessa maneira. Eu digo, olha, vê se faz sentido para você o que eu vou dizer. E aí eu faço a interpretação dentro daquilo que a pessoa me disse. Então, é sempre trazendo para o contexto da pessoa, daquilo que ela vai contando da sua história de vida. Como eu falei, quando se faz uma interpretação teórica, que pode fazer muito sentido do ponto de vista externo, daquilo que a pessoa traz na sua história de vida, mas faz sentido em relação à teoria, o que pode acontecer é que a pessoa vai se agarrar disso. O lado mental dela, que está
com muita necessidade de não acessar a esse campo de sofrimento emocional, ela pode ir por essa linha e ficar apenas sentindo uma parte daquilo que realmente é aquilo que ela tem que sentir. Então, ela vai se segurar por algo que tem um pouquinho de identificação, mas que não é entrar totalmente. Em outros momentos, dependendo da personalidade de outros pacientes, a pessoa pode se ofender, sentir que o terapeuta não está ouvindo realmente, não está escutando realmente o que ela está falando. E, então, esse que é o cuidado. Ao fazer interpretações explicativas, a gente acaba se afastando dessa exploração fenomenológica. A gente está se afastando por quê? Porque na teoria você vai buscar algo que está muitas vezes fora daquilo que a pessoa está trazendo. E dependendo da personalidade do paciente, pode criar um afastamento da relação terapêutica. E esse é outro ponto. Quando a gente tem que fazer essa exploração mais profunda para libertar a pessoa dessas amarras. Então, isso pode ser feito em qualquer momento. Claro que se existe uma relação terapeuta já estabelecida, se existe uma relação terapêutica já com laço forte, essa exploração vai ser mais fácil de realizar. Porém, se a pessoa ela está com muita necessidade de falar disso, por exemplo, nos primeiros atendimentos, e se a pessoa começa a contar uma situação muito difícil da sua história de vida, ela está dando essa abertura. Então o terapeuta pode e muitas vezes deve mesmo fazer essa exploração. Porque se a pessoa trouxe isso para o contexto terapêutico, é muito importante de ir explorando. É como se a pessoa ela estivesse abrindo a porta para que a gente explorasse. E não só abrindo a porta, ela está mostrando que ela precisa falar disso. Por isso que na exploração fenomenológica, a gente sempre vai seguindo aquilo que vai aparecendo. E aí também entra a capacidade do terapeuta, da terapeuta, em conseguir ir desenvolvendo os temas que vão aparecendo. Como eu falei para vocês, né? O paciente, o cliente, ele vai trazendo muitos temas. A pessoa ela vai trazendo uma diversidade de temáticas. E onde eu vou me direcionando, primeiro, onde eu sinto que existe uma tensão emocional maior. Segundo, onde eu vejo que a pessoa ela não ficou clara. Onde eu vejo que existem pontos de confusão na história, pontos de conflitos também. Então a pessoa fala uma coisa, mas depois ela expressa outra naquilo que ela está contando. Pontos onde há medos. Os medos são importantíssimos, são fundamentais para serem explorados, porque o medo ele se instaura de uma maneira que tem a ver ou com experiências que a pessoa passou, ou com influências dos meios que ela viveu. Mas o medo limita a pessoa. Das amarras mais fortes que a pessoa tem são de crenças onde a pessoa carrega medos, ou experiências que eu falei. E qual que é a implicância disso no presente? A pessoa ela vai fazer decisões, vai tomar escolhas para se afastar dos medos, em vez de fazer escolhas autênticas sobre aquilo que ela quer. Ao fazer essas escolhas, se afastando dos medos, ela apenas vai fazer movimentos na sua vida limitados a se direcionar ou apontar para ficar longe dos medos que ela carrega. Por consequência, ela não vai estar fazendo o que talvez ela realmente gostaria de fazer. Então, como libertar essas amarras é enfrentar os medos, é reconhecê-los. Ao reconhecer os medos, a gente consegue trazê-los para a consciência. É como se esses medos estivessem influenciando no fundo da consciência da pessoa, ou, como se diz na fenomenologia, no campo pré-reflexivo. Então é uma tensão que está lá e que faz com que a pessoa viva no agora, projetando questões difíceis para o futuro, questões muito negativas que vêm do passado, e dessa forma a pessoa ela vê o presente de maneira muito limitada, fazendo muitas vezes escolhas repetitivas. E esse outro ponto que dá para observar fazendo essa exploração fenomenológica, quando a gente começa a perceber que a pessoa faz escolhas muito similares em diferentes campos, situações da vida dela. Então, essas repetições
trazem um conteúdo muito rico para ser explorado, porque nessas repetições mostram padrões de escolhas e não de comportamento. Eu gosto de trazer a palavra escolha em vez de comportamento. Por quê? Porque na palavra comportamento está muito atrelado à ideia de que temos uma forma impulsiva de reagir no nosso ambiente. E assim, por uma parte temos o que na fenomenologia a gente denomina como automatismos. Mas esses automatismos têm a ver com como a gente vai desenvolvendo a maneira de ver o mundo. Porém, dentro desses automatismos, a gente está fazendo sempre escolhas. Quando mudamos da palavra escolha para a palavra... Então, da palavra comportamento para a palavra escolha, eu estou reconhecendo que a pessoa tem a capacidade e a força e a independência de poder escolher, de poder tomar a direção que ela quer na sua vida. Então, uma vez que nos identificamos, uma vez que conseguimos trazer para a nossa consciência, no agora de uma sessão, quais são os nossos medos, uma vez que conseguimos estar em contato com as emoções que esses medos acarretam, uma vez que conseguimos olhar para isso, esses campos que estavam no campo pré-reflexivo, esses conteúdos que se encontravam nesse campo pré-reflexivo, eles passam para a consciência. Passando para a consciência e reconhecendo, eu consigo enfrentá-los. Enfrentando isso, sentindo o que tem que sentir, eu consigo estar mais presente, mais acordado no agora. Estando mais acordado e mais presente no agora, eu consigo tomar as decisões que eu achar mais pertinente ou que eu reconheço como sendo o que eu realmente quero na minha vida e consigo olhar para o agora de maneira mais clara. Dessa forma, eu começo a ter uma maior autonomia e liberdade sobre o meu ser, sobre as escolhas que eu quero tomar para mim. A questão é que essa autonomia e liberdade, isso não quer dizer que essa autonomia é ser inconsequente. Tudo pelo contrário. Enquanto mais autonomia, enquanto mais liberdade eu tenho também mais autorresponsabilidade. Então, na fenomenologia, no existencialismo, isso fica muito claro. Enquanto a pessoa começa a ter mais consciência de si, ela também acaba vendo o quanto ela é responsável por si mesma, o quanto ela é responsável pelas coisas que acontecem à sua volta, que tem a ver com as suas escolhas, que tem a ver com as suas decisões. Dessa maneira, ela vai desenvolvendo um autocuidado, ela vai desenvolvendo um olhar para si com maior respeito, maior responsabilidade e também com maior carinho, com maior auto-amor. A pessoa ela vai se cuidando e se tratando de melhor forma. Por consequência, ela também vai fazendo isso com as pessoas que estão próximas dela. Por que, por consequência, acontece isso? Porque a pessoa, ao ver que, na medida que ela se trata melhor, ela acaba tratando melhor os outros. Ela vê que esse campo de autorresponsabilidade, ele passa também como um movimento relacional, porque a pessoa ela vai estar tomando decisões mais assertivas. E o que é interessantíssimo nesse ponto é que na fenomenologia, o terapeuta da fenomenologia, ele não vai ser um conselheiro, como eu falei em outros vídeos. Ele não vai ter que direcionar o que é certo ou errado. Porque uma vez que vocês fazem essa exploração, o paciente, o cliente, ele vai reconhecendo o que é melhor para si. O interessante é que isso vem de dentro da pessoa. A pessoa ela tem um auto-julgamento, uma autocrítica que muitas vezes está contaminado com crenças muito pesadas. Uma vez que a pessoa começa a reconhecer essas crenças, que aqui eu estou fazendo um paralelo com os medos têm muitas vezes a ver com crenças, como também com experiências. Uma vez que a pessoa traz para o consciente da sessão, para o presente da sessão, ela vai conseguindo discernir se essas crenças, esses medos, essas experiências, elas estão causando algo positivo ou negativo para si. Na medida que ela vai reconhecendo como esses medos, essas crenças estão limitando a forma dela tomar decisões, estão limitando a maneira que ela se vê no futuro, ou aquilo que ela quer para si, num sentido de vida que ela pode tomar, ela vai se afastando, ela vai diluindo essas crenças. Dessa maneira, a pessoa ela está tendo um processo de um auto-reconhecimento.
Um autorreconhecimento que também traz maior clareza sobre si mesmo. Ela vai vendo que ela é muito mais do que apenas uma causa e consequência. E por isso também as interpretações muito explicativas, elas têm um impacto superficial na pessoa. Por quê? Porque o ser humano é muito mais do que causa e consequência. Claro que existe uma relação, porém essa relação ela é apenas uma porta de entrada para poder explorar o que realmente importa, que são os campos emocionais. Muitas vezes o terapeuta ele nem precisa saber explicar o que aconteceu com a pessoa no passado. O que realmente importa é criar esse espaço onde a pessoa vai conseguir se abrir para ela mesma. E esse se abrir para ela mesma é entrar num processo emocional de abertura consigo mesmo. Estando nesse processo emocional de abertura consigo mesmo, é que existe essa possibilidade de transformação, de desamarrar, de se afastar dessas amarras, dessas âncoras que puxam a pessoa para viver no presente, mas estar agarrada a questões do passado. E quando a gente observa isso, devido à repetição de escolhas, ou a forma como a pessoa vive o presente e repetindo questões que vemos que aconteceram em outros momentos da vida da pessoa, mostra essa relação de amarra com o passado. E a questão aqui é que se libertar do passado não é se esquecer do passado. Essa ideia de que é importante esquecer questões de muito sofrimento ou situações vividas com muita dificuldade do passado é totalmente errado. Por quê? Porque, por uma parte, é impossível se esquecer totalmente da nossa história de vida. Por outra parte, ao fazer esse reconhecimento, ao enfrentar o que dói, se processa, se entra em contato com as emoções. Ao se entrar em contato com as emoções, essas emoções elas vão se transformando, elas vão, como eu já falei antes nesse mesmo vídeo, elas vão passando para um estado de maior consciência de si, um estado onde essas experiências do passado, elas vão sendo ressignificadas, elas vão entrando na linha contínua que é a nossa experiência de vida. Na medida que essas experiências elas voltam a se encaixar na nossa história de vida de maneira harmoniosa, eu vivo também no presente de maneira mais tranquila, mais serena, mais em paz. Estando nesse estado de paz no presente, eu consigo, então, observar a minha realidade no agora de maneira mais clara. E assim fazer esse processo de uma autorresponsabilização de si, das suas escolhas. Também poder ter uma sensação de liberdade, essa sensação de liberdade que causa uma maior autonomia e uma maior autenticidade nas suas escolhas. Basicamente, eu sei o que eu quero para mim, então eu vou atrás disso, sem estar influenciado por medos e situações que aconteceram no meu passado. Lembre-se que o ser humano ele carrega a sua história de vida no presente, e essa história de vida é como se fosse um véu, é como se fosse um filtro para ver o agora. Uma vez que eu tenho o meu passado, uma vez que eu vivo o meu passado de maneira mais harmoniosa, eu consigo amenizar esse filtro no presente. Ele não vai desaparecer, mas ele vai estar de uma forma mais clara, vai ser um filtro que permite que eu veja a realidade no agora como ela, um pouco mais como ela é. Claro que dentro da fenomenologia temos a atitude fenomenológica, que é o que o terapeuta precisa fazer para se aproximar dos significados daquilo que a pessoa traz. Essa atitude fenomenológica, ela vem para dar esse sustento dessa exploração que eu acabo de trazer. Um sustento em que sentido? É um se colocar aberto ao desconhecido. E o que é o desconhecido aqui? É aquilo que a pessoa traz, é aquilo que a pessoa está me contando. Então, o terapeuta dentro da fenomenologia, ele tem que ter uma genuína vontade de exploração. Ele não pode ter medo daquilo que ele não conhece. Porque quando nos colocamos na atitude fenomenológica, tudo que a pessoa nos traz é um desconhecido. É um desconhecido por quê? A pessoa pode estar falando de algumas situações até que eu possa ter vivido, mas é a forma com que ela viveu. E isso é algo que eu não conheço. Eu posso até achar que eu conheço.
E esse achar é o que a gente tem que deixar de lado. Esse achar, muitas vezes, entra dentro daquilo que seriam umas interpretações mais teóricas, ou, quando eu falo teóricas, não só da parte explicativa de outros modelos, mas também da própria história de vida do terapeuta. Então, isso que tem que ser deixado de lado. Para quê? Para poder dar espaço para que se mostre a pessoa. E nesse movimento é que a pessoa ela vai se reconhecendo, ela vai se abrindo com ela mesma. Na medida que ela vai se reconhecendo, ela vai tendo um gostinho, vamos colocar assim, um gostinho por poder entrar mais vezes em contato com isso. Ela vai sentindo a sua autenticidade, ela vai sentindo a sua singularidade. Como eu já falei em outros vídeos, todo ser humano tem algo único dele. E na medida que a gente vai dando esse espaço para que ele se manifeste, essa singularidade vai se mostrando. E aí também é necessária essa capacidade do terapeuta, da terapeuta, em poder deixar a pessoa à vontade nesse campo, ou ajudar a pessoa a se reconhecer nesse lugar. Por isso que eu sempre falo também que o processo terapêutico, o momento da terapia, não é apenas para tocar situações difíceis, não é apenas para tocar as emoções de sofrimento, de dor. Também faz parte e é importante ir explorando os campos de motivação, os campos de realização que a pessoa tem na sua vida. Muitas vezes o paciente ele chega em fase da vida que ele está muito direcionado, ele está muito relacionado com o campo negativo de si, com o campo doloroso de si. Uma vez que a gente começa a explorar os campos de motivação, de esperança, os campos que a pessoa sente prazer, sente gosto em realizar na sua vida, a pessoa ela vai voltando a se encontrar naquele lugar. Então, isso também é muito importante de ir desenvolvendo. Bom, eu falei disso para fazer uma ponte dentro do que é ter essa autonomia, ter essa sensação de liberdade que implica uma autorresponsabilidade de si e, por consequência, uma responsabilidade do seu ambiente. Então, espero que tenham gostado deste vídeo. Quem quiser, deixe seu comentário. Quem tenha gostado do vídeo, dê o like, compartilhe. E, bom, nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima.